Voltamos então para o nosso último bloco para falar do requisito que está presente no inciso 5, não é isso? O artigo 319, a petição inicial indicará o valor da causa. O valor da causa ele é um requisito que muitas vezes vocês e os advogados esquecem quando vão elaborar as petições iniciais, tá? Tanto na prática do dia a dia, quanto no exame da ordem, tá? Se esse esquecimento ele acontece na prática, o juiz, provocado pela parte contrária ou mesmo de ofício, ele pode atuar para corrigir a falha. Então, ele intima o autor para que o autor apresente o valor da causa adequado. Isso acaba retardando o julgamento da demanda, o que acaba prejudicando o seu cliente. Se for no exame da ordem, você certamente vai perder alguns pontinhos, 0,2, 0,3, e nós sabemos que qualquer décimo ali é determinante para a aprovação. É isso? Desse modo, gente, para que não haja problemas, basta que, ao redigir a petição inicial, você relembre, antes de finalizar a redação, de verificar se foram observados todos os requisitos do 319 do CPC. Aí você vai se deparar com o valor da causa e não vai esquecer de colocar lá. Bom, o fato, amores, é que toda causa civil, seja contenciosa ou não, qualquer que seja a discussão, ela deve mencionar o valor da causa, conforme o artigo 291 do CPC, tá? Diferente das demandas cíveis, as causas criminais, elas não exigem a indicação do valor da causa. Portanto, se você for impetrar um habeas corpus contra uma ilegal prisão civil, né, no caso de prisão de alimentos e etc., como você estará diante de uma ação penal, não há a necessidade de indicar o valor da causa, tá? Para atribuir o valor da causa, existem dois critérios básicos, como vocês podem ver aí na tela, né? Há casos em que a fixação é legal, está disposta pela lei, e há casos em que a atribuição é voluntária. Nos casos de fixação legal ou obrigatória, a atribuição do valor da causa é matéria de ordem pública, ou seja, o valor já foi previamente definido pelo legislador, tá? São exemplos do artigo 292 do CPC e outros casos previstos em legislações especiais, tais como a lei do inquilinato. Como vocês podem verificar aí do 292 aí na tela, ele traz algumas hipóteses de como se calcular o valor da causa. Por exemplo, ele determina que na ação de cobrança de dívida, o valor da causa vai ser a soma monetária corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a propositura da ação. O terceiro, por exemplo, que é relevante para nós, na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Inciso 5, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. No 6, na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. E assim por diante, tá? Gente, além dessas hipóteses legais, né, como nós podemos perceber aqui no 292, né, nós também temos hipóteses, né, no caso do 292, para se chegar ali ao valor correto da causa, basta seguir o que foi determinado pelo legislador. Então, você verifica ali que no 292, o legislador, ele determina que para a ação de alimentos eu tenho que verificar os últimos 12 meses, né, a soma dos 12 meses, então basta verificar o que foi determinado, tá? Além disso, amores, a lei processual, ela, em alguns momentos, ela aborda com detalhe ali o valor das causas que envolvem diversas prestações, como vocês leram no 292, tá? Principalmente quando a causa versar relação continuativa com prestações vencidas e vincendas, tá? Demonstrando como que deve ser feita essa quantificação, tá? Então, basta verificar o artigo, basta verificar ali a lei processual, que você chega, né, à noção de como será feito, de como será calculado o valor da causa. Porém, quando se trata de fixação voluntária do valor da causa,
nessa hipótese, não há uma previsão legal trazendo como se estimar o valor da causa. Nessa hipótese, o valor da causa vai ser livremente fixado a partir de uma estimativa do autor, tá? Exemplo é o caso de investigação de paternidade. No caso da investigação de paternidade, nem sempre eu tenho um pedido com proveito econômico. Claro, quando eu tenho investigação de paternidade acumulado com alimentos, aí eu faço 12 vezes o valor dos alimentos a se pedir. Mas nem sempre isso acontece, né? Nessas situações, quando eu tenho pedido único, que é a investigação de paternidade, costuma-se atribuir à causa um valor genérico, tá? Você coloca ali R$1.000, beleza? Ou um salário mínimo, enfim. O valor da causa, gente, é importante que vocês entendam que ele tem importância tanto processual quanto fiscal, tá? Do ponto de vista processual, o valor da causa, ele tem 3 consequências. No juizado especial, ele é determinante para fixar a competência e para a obrigatoriedade ou não da presença de advogado, não é isso? Até 40 salários mínimos. É base de cálculo também para multa e outras penas impostas pelo juiz. Então, nós temos algumas multas que é 1%, 10% do valor da causa. E, além disso, é parâmetro para fixação dos honorários do advogado em caso de improcedência total, tá? Ou de sentença sem resolução do mérito, que aí os honorários vão ser calculados sobre o valor da causa, tá? Do ponto de vista fiscal, o valor da causa é base de cálculo para o pagamento da taxa judiciária. Então, se você for pensar, é tecnicamente equivocado, porém muito frequente, quando você coloca no final da petição, no valor da causa, a seguinte expressão: dá-se o valor da causa de R$1.000 para efeitos meramente fiscais. Isso porque a gente sabe que a relevância do valor da causa não é só fiscal, mas também processual, tá? Então, embora seja muito utilizado, não é tecnicamente correto, tá? Então, você pode colocar para fins fiscais e processuais, caso seja, né, a hipótese concreta. Beleza? Gente, tanto as petições iniciais quanto as reconvenções, tá? É importante que vocês lembrem disso. Elas devem trazer o valor da causa. Isso porque elas veiculam demandas, configuram ações, formulam pedidos. Então, é necessário atribuir valores a tais causas. Porém, quando não se tratar propriamente de uma nova ação, por exemplo, trata-se de um simples incidente processual, como um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aí nessas hipóteses não há necessidade de indicação do valor da causa. Também não há valor da causa nos recursos, tá? Ainda que interposto por uma petição autônoma, como é o caso do agravo de instrumento, beleza? No caso de irregularidade ali atribuído ao valor da causa, o juiz pode corrigir de ofício e por arbitramento quando ele verificar que o valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, tá? Nesse caso, o autor vai proceder ao recolhimento das custas correspondentes, se for o caso. Porém, se o magistrado não detectar o erro, que é mais comum no caso concreto, o réu pode impugnar esse valor da causa. Ele impugna esse valor da causa em preliminar de contestação, e aí ele vai impugnar o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Se ele não impugnar ali em preliminar de contestação, ele não pode impugnar posteriormente, tá? O juiz ele vai decidir a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas, tá? Nós vamos conversar sobre isso de forma mais detalhada quando nós passarmos para a análise da contestação, ok? Gente, com isso, né, a gente passa para o próximo inciso. O inciso que trata do requerimento de provas, 319, inciso 6. A petição inicial indicará as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. O autor, na inicial, ele precisa esclarecer como que ele pretende ali provar as suas alegações, né?
A lógica que permeia o nosso sistema é que, na elaboração da causa de pedir, basicamente ali na parte dos fatos, é mencionada uma série de situações. E essas situações elas poderão se revelar divergentes daquelas que serão mencionadas na contestação do réu. Não é isso? O autor determina que tal coisa aconteceu de tal modo e o réu contesta dizendo que não foi bem assim, né? Desse modo, a produção de provas objetivas, o objetivo dela é trazer elementos para que o juiz forme o seu convencimento sobre os fatos alegados pelas partes. Diante disso, e considerando que, em regra, o ônus da prova é de quem faz as alegações, é um dos requisitos da petição inicial indicar quais provas o autor pretende produzir, tá? Gente, trata-se de requisito essencial da petição inicial e, por isso, não se deve esquecer, né, de colocar lá no final da peça quais são as provas que se pretende produzir, beleza? Apesar, né, gente, de ser... Como que eu faço? Como que eu vou determinar ali quais são as provas que eu pretendo produzir? Nós temos dois modos, né? Geralmente, você pode colocar genericamente, requer provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, em especial, documental, testemunhal, depoimento pessoal, pericial e inspeção judicial, ou então você pode trazer de forma mais específica, tá? Apesar, gente, de ser regra, tanto no exame de ordem, quanto, né, no dia a dia processual, as pessoas requererem as provas de forma genérica, é recomendável que você faça uma menção específica ao meio de prova pertinente que você pretende utilizar para provar os fatos alegados na petição inicial, tá? O CPC, como vocês podem perceber aí na tela, ele disciplina 6 hipóteses de prova, tá? Prova documental, prova oral, prova pericial, inspeção judicial, confissão e exibição de documentos de terceiros. Todas essas provas são provas admitidas pelo CPC, pelas quais o autor pode fazer, né, o autor ou o réu, podem fazer uso para comprovar o seu direito ou para rebater o seu direito, tá? Vale ainda lembrar, meus queridos, que segundo a regra geral, né, da distribuição ali do ônus da prova, pelo fato de o ônus da prova constitutivo do direito pertencer ao autor, está lá no 373, inciso 1º, isso, caso este não consiga provar as suas alegações, o pedido vai ser julgado improcedente, né? Lembrem-se que eu sempre comento isso com vocês, a questão do direito nem é muito a alegação, mas sim a prova. Eu posso alegar o que eu quiser e se eu não conseguir comprovar, provavelmente isso não será provido pelo juiz, tá? Por outro lado, gente, enquanto o ônus da prova do fato constitutivo pertence ao autor, nos mesmos moldes do 373, só que agora do 373, inciso 2, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor deve ser observado pelo réu, então pertence a ele. Então, caso o réu não consiga se desincumprir das alegações, não é isso? Caso ele apresente uma alegação que impeça, que modifique ou que extinga o direito do autor e ele não consiga comprovar essa alegação, o pedido aí do autor vai ser julgado procedente, tá? Tem que prestar atenção nessa questão, principalmente quando você for fazer uma contestação, tá? Porque se ao realizar uma defesa você apresenta um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, mas você não prova, o pedido do autor, então, vai ser julgado procedente, tá? E por último aí, nós temos uma inovação do CPC de 2015, o meu 7º e último requisito, que a petição inicial indicará a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, tá? Essa previsão, gente, novidade do CPC de 2015, alinha-se a essa forte tendência que nós temos verificado no Poder Judiciário de promover sessões para que as partes encontrem consensualmente saídas para os seus conflitos e finalizem as suas demandas, não é isso? Aqui, gente,
de um ponto de vista prático, né, o que importa para a gente aqui, a petição ela deve trazer preferencialmente ali ao final uma simples afirmação, tá? Se há ou não interesse do autor em realizar a audiência inaugural de conciliação ou mediação. Entendendo que, no silêncio do autor, considerando, né, a opção do código pelos métodos consensuais, há de se concluir que há interesse do autor pela audiência de conciliação e mediação. Então, se o autor não se manifesta, a audiência de conciliação ou mediação vai ser marcada, tá? Tranquilo? Passando aqui para o nosso próximo slide, eu queria comentar com vocês, bem rapidinho, uns outros aspectos, umas outras indicações da petição inicial, que, embora não sejam requisitos específicos, eu acho necessário que estejam presentes. Na verdade, trata-se de outras formalidades necessárias à petição inicial, que podem até levar ao seu indeferimento se não forem observadas, mas que não estão, né, dentro do artigo que nós estamos analisando, que é o 319. Um desses requisitos, gente, é a indicação do endereço do advogado que postula em causa própria, tá? No passado, muitas vezes, não se tinha preocupação com isso, nem ocorriam maiores consequências, tá? Porque o endereço do advogado geralmente constava no papel timbrado, lembra? Era imprimida a petição no papel timbrado ou essa informação era encontrada na procuração, tá? Então, o endereço do advogado acabava constando em algum lugar, tá? Mas, para fins de exame de ordem, em que, logicamente, vocês não têm um papel timbrado, nem têm uma procuração, né? Nem podem fazer uma procuração, porque senão vocês acabariam identificando a prova. Você não deve esquecer dessa exigência quando o enunciado da questão ali indicar que naquela circunstância, que naquele caso específico, o advogado ele está postulando em causa própria, tá? Outro elemento, gente, importante que merece indicação é o mandato. É preciso que a petição inicial ela esteja acompanhada de procuração, que é o instrumento que o cliente outorga poderes ao advogado. Por isso que, geralmente, no início da peça, quando vocês estão qualificando as partes, vocês colocam, vem perante Vossa Excelência, neste ato representado por seu advogado, procuração em anexo, demonstrando que a procuração está em anexo, mesmo que no caso, né, da OAB ela não esteja, mas é necessário que você coloque ali, tá? A lei processual ela traz algumas exceções a essa exigência, destacando que é dispensável a juntada de procuração em 3 hipóteses, tá? Caso haja uma necessidade de se praticar ato considerado urgente para evitar decadência, prescrição ou para evitar a preclusão. Se a parte estiver representada por defensor público, também não é necessário. E se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei. Beleza? Gente, além disso, outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é que, embora o CPC de 2015 ele tenha deixado de exigir que o autor faça constar ali na petição inicial o requerimento de citação do réu, é extremamente interessante que vocês, ao redigirem a peça, abordem esse tema, né? Que vocês requeiram a citação na inicial, né? Podendo o autor até mesmo formular a forma pela qual ele quer que esse réu venha a ser citado. Geralmente o réu ele é citado por oficial de justiça, mas pode ser que haja necessidade já de início de uma citação por edital, porque, por exemplo, o réu encontra-se em local desconhecido, tá? Lembrem-se que o CPC, lá no artigo 246, ele prevê 5 formas de citação: por correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe da secretaria, que é quando o citando comparece ali, né, ao fórum, por edital e por meio eletrônico, tá? Essa modalidade por meio eletrônico, ela é ainda um pouco utilizada, tá? A citação por correio, ela é a regra, mas ela não é permitida nas hipóteses previstas no artigo 247, que são as ações de Estado e as causas em que for demandado um incapaz ou uma pessoa de direito público. Geralmente, no SAJ, a gente ajuiza ações de Estado
ou causas em que o demandado é um incapaz. Por isso que, na maioria das causas que vocês pegam, a citação ela é feita por oficial de justiça, tá? Nós temos também a citação postal, como nós vimos, né? Acabei de explicar para vocês, tá? E as outras formas, por oficial de justiça, por edital, vocês já aprenderam ali, né? No processo, todas essas formas de citação. Depois, se vocês acharem interessante, vocês dão uma lembradinha, tá? Para a gente terminar, gente, eu queria comentar com vocês, eu acho que eu até coloquei no próximo slide. Deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui para vocês.